Especialistas garantem que estamos no caminho correto para tirar o país do analfabetismo. Isso porque a Constituição estabelece um conjunto de elementos necessários a essa mudança. Políticas públicas à parte, a redução dos índices tem como forte aliado o trabalho de voluntários espalhados por todo o país. No Distrito Federal, uma cidade viu o seu índice de analfabetismo reduzido a 40%, porque um professor transformou a própria casa em escola. Hoje, adultos e idosos que não tiveram oportunidade de estudar quando crianças aprendem muito mais do que juntar sílabas. Ao saber colocar as letras no lugar correto, ganharam uma nova história. Da sacada, seu Edivaldo era mero espectador. O professor ficava dando as palavras ali, né? As sílabas. Como eu não tinha o conhecimento de juntar as palavras com as sílabas, aí eu ficava de casa lá da janela lá. Um dia tomou coragem e perguntou o que era preciso para se juntar ao grupo e estar na sala de aula. Só você comprar um lápis e um caderno e pode vir para cá que seja bem-vindo. Há quase um ano, Edivaldo está no aprendizado diário no curso de alfabetização de jovens, adultos e idosos. Aprender a ler aos 34 anos é como se um novo mundo estivesse aberto bem diante dos olhos. Para mim mudou muita coisa, porque eu não sabia ler normal, assim, uma palavra completa. Hoje eu já olho uma palavra, eu já sei o que está escrito ali naquela palavra, já sei escrever ela. A gente tá na rua, vê uma coisa, né? Uma vez assim, tem uma placa assim que a gente não sabe unificar daquela palavra ali. Aí quando você lê aquela palavra, você já está sabendo o que é aquilo ali que está escrito, né? Seu Edgar também arrisca, não se intimida com a leitura lenta. Passagem, associação, Taguatinga, a água, eleição, religião. Aos 60 anos, comemora a conquista em cada nova palavra e a independência ao se locomover pela cidade. Tinha que procurar o pessoal, né, o povo na rodoviária, mas às vezes não dava o endereço certo, às vezes dava errado, e aí eu procurava o cobrador, não, isso aqui não vai para esse lugar não. Aí eu descia, voltava e ia pegar outro, mas graças a Deus hoje, em vista do que eu era, eu já sei me virar, né? A faxineira Eudenice também. Em casa, no trabalho, não depende mais dos outros para ler. Quando criança, chegou a frequentar a escola. Voltou à sala de aula num curso supletivo, mas apenas neste ano resolveu. Era hora de ser alfabetizada. Uma sensação muito boa. Sem falar que a gente olha para uma palavra, a gente dá conta de ler, para sair, para ver o preço das coisas, pegar ônibus, tudo. Facilita muita coisa na nossa vida. E é muito bom para mim. Eu tenho uma loucura, aquela ansiedade de aprender já, quero agora. Né? Elias sabe ler e escrever. Teve oportunidade de estudar na hora certa. É pedagogo, mas trocou o sistema de educação tradicional por um trabalho voluntário. A solução estava em casa. Ele a transformou em escola e, desde então, dedica seu tempo à educação de adultos e idosos na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Muito profunda, né? Quando uma pessoa sai da escuridão e começa a enxergar alguma luz, né? Alguma esperança para a sua vida. E a esperança dessas pessoas que aqui estão está na educação. E a educação é tudo. Nós temos que acreditar que a educação transforma vidas. Na casa de Paulo Freire, os alunos precisam apenas de vontade, um caderno, lápis e borracha. Todos os anos, 30 são alfabetizados. A metodologia de ensino é inspirada em Paulo Freire e o aprendizado da escrita e leitura ultrapassa ver as letras no lugar correto. Nós trabalhamos com a palavra geradora, palavras que refletem o cotidiano, o dia a dia deles. Essas palavras são palavras simples que eles conhecem, como lote, como barraco, como comida, eleição, religião e outras palavras que retratam a realidade deles. Aí a gente trabalha
as sílabas, nós trabalhamos os fonemas, a gente faz a junção das sílabas, construímos palavras, né, em cima das sílabas extraída da palavra geradora e trabalhamos também pequenos textos com eles. O acesso à educação fundamental gratuita e de qualidade está previsto na Constituição brasileira. A nossa Constituição tem uma política definida sobre a educação. Ela tem um capítulo destinado à educação, a partir do artigo 205, ela especifica não só os princípios dirigidos a uma educação justa, como também especifica no artigo 208 instrumentos que nós denominamos em direito de garantias, instrumentos realizadores dos princípios constitucionais. União, estados, Distrito Federal e municípios devem obrigatoriamente criar políticas de ensino, garantindo oportunidade de educação e o padrão mínimo de qualidade. Para que isso seja possível, parte da arrecadação de impostos é destinada a investimentos na área. A União compete a aplicação de pelo menos 18%. Nos estados, Distrito Federal e municípios, 25%. A política de qualquer governante é obrigado ele a apresentar meios de realização daquilo que está na Constituição. Até porque se ele assim não agir, ele estará incorrendo até em crime de responsabilidade dependendo da situação. Só para termos uma ideia, vamos imaginar um governador que não implemente o que a Constituição determina que ele deve implementar na área da educação, ele pode até proporcionar uma intervenção federal no seu estado. A Constituição brasileira nova tem apenas 22 anos. Na avaliação do professor, tempo suficiente para garantir avanços na área. Mas 2 décadas não foram o bastante para que a oferta chegasse a 100% dos brasileiros e envolvesse investimentos que vão além das salas de aula. A nossa Constituição especifica que é garantido a todo e qualquer educando o acesso à escola. Até aí tudo bem, mas o que é acesso à escola? Acesso à escola não é puramente o prédio com o professor e o giz na mão. É material didático, educação com transporte público, a ele gratuito, é também material didático entregue a ele e é também saúde. Ou seja, você junta alimentação, saúde, transporte público, material didático escolar, você tem a perfeição. Tempo é o que falta para que o sistema educacional no país seja bom o suficiente para acabar com o analfabetismo. O que é que nós precisamos para termos um sistema educacional bom e termos realmente uma erradicação, uma tentativa de erradicação do analfabetismo? Tempo. Né? E acho que nesses 22 anos nós caminhamos bastante, felizmente. Chegamos a um ponto ideal? Com certeza não, ainda falta muito a caminhar. E o caminho não é simples, até porque você lida com verba pública nem sempre você tem uma fiscalização a contento. Mas nós não podemos esquecer que nós temos na Constituição, ao lado desse sistema educacional previsto no texto da Constituição, diversas instituições que estão aí para nos auxiliar. O trabalho da ONG está na internet. Para conhecer ou contribuir, basta acessar o site pralapidar.tudojunto.org.br. No próximo bloco, os reflexos da educação na economia do país. Trabalhadores com altos índices de estudos são mais bem pagos e produzem melhor. Para as empresas, o aumento da produtividade representa competitividade no mercado. Você pode encaminhar a sua sugestão para o programa. O endereço é repórter.justiça@stf.jus.br. A gente volta em instantes.